naquilo que o Senhor começou e um processo que o Senhor começou nas nossas vidas desde o dia 14 de maio. 14 de maio nós começamos aqui no culto de celebração um tempo de preparação para o que Deus vai fazer nas nossas vidas. E na última quinta-feira começamos também, ampliamos esse tempo de preparação. Agora temos nos preparado como igreja ao domingo, na quinta-feira também. E é claro que todos nós, todos os dias, nas nossas casas. Mas no dia 14 de maio começamos aqui um tempo de busca, de oração, de concentração, de direcionamento naquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E nós cremos que o Senhor vai usar uma ferramenta chamada o Retiro 120, o Retiro de Avivamento, o Retiro Avivalista. E nós temos nos preparado, assim como Deus direcionou a Josué a falar com o seu povo para que eles se preparassem, se concentrassem, se santificassem, se purificassem, porque o Senhor ia fazer maravilhas no meio deles. E também nós cremos nesse direcionamento. O Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio, por isso nós estamos nos preparando. Dia 14 de maio, foi no domingo, nós ministramos aqui uma palavra com o tema Desperta Débora e Levanta Baraque, que faz parte desse processo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Depois, no outro domingo, dia 21, nós ministramos aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, uma decisão que Josué toma diante de um tempo de apostasia, diante de um tempo de idolatria, diante de um tempo que as pessoas estavam frias, dispersas, mas ele decide que ele e a casa dele iriam servir ao Senhor. Ele se posiciona diante dos ídolos que a sua sociedade estavam adorando, estavam servindo. Depois, nós tivemos no dia 28, falamos sobre o bezerro de ouro, também outra palavra que nos direciona a esse contexto, os bezerros, os ídolos que nós temos levantado, erguido nas nossas vidas, e muitas das vezes tem bloqueado, impedido a gente de adorar e de servir ao Senhor como devemos. E depois tivemos o caso de milagres na semana passada, e hoje estamos aqui para mais uma palavra. Essa é a penúltima. Temos a palavra dessa semana e do domingo que vem, que são as palavras de preparação para esse tempo que vamos viver no retiro no final desse mês. E hoje eu quero começar comentando com vocês sobre um princípio elementar de guerra. Todos os exércitos que foram bem-sucedidos desde a antiguidade, desde a Bíblia, do Antigo Testamento, passando pela Bíblia também, Novo Testamento, até o tempo de hoje, moderno, contemporâneo, nós temos visto uma tática que é um princípio elementar de guerra, que ele é utilizado e ele funciona, ele dá certo. Em uma guerra, o posicionamento daqueles que lutam, que batalham, que estão ali sendo usados como ferramentas daquela guerra, o posicionamento dessas pessoas vai definir a vitória ou a derrota. Ou seja, onde eles se posicionam e como eles se posicionam vai definir se eles vão ser vitoriosos ou vão ser derrotados. É claro que o poder bélico de um exército também é muito importante, também é elementar, também é determinante para um resultado de guerra. Mas existem relatos, existem casos, vários, e não é não são nem dois, são vários casos de guerra que mesmo com um maior potencial de armas, um grande poder bélico, um exército mais bem preparado com armamento, ele pode perder a guerra dependendo do seu posicionamento. Porque não adianta você ter uma arma forte, potente, se ela não estiver no perímetro de alcance do inimigo, do adversário. Então não adianta utilizar uma arma muito potente se a distância estiver errada, se a altitude estiver errada, e assim outros fatores da física que influenciam. Então por isso que esse princípio ele é tão elementar. Inclusive ele é estudado antes do poder bélico. Antes do exército pensar no potencial, na quantidade de arma, primeiro ele pensa no posicionamento. Aonde aquele exército vai se posicionar. E então, em função do seu posicionamento, aonde ele foi colocado, aí que eles vão definir quais são as armas que serão usadas. Porque a arma vai depender da precisão da arma, do alcance
do tipo de utilização, se pode ter vento noturno ou de dia. Então vai depender do local, do posicionamento. Por isso que em uma guerra, o posicionamento do exército define se ele vai ser vitorioso ou se ele vai ser derrotado. Aonde ele está posicionado e como ele está posicionado. E eu quero falar com isso com vocês nessa noite. O Senhor me deu esse tema para falar com vocês. O assunto é posicionamento e o tema da mensagem dessa noite é tome posição. Por isso eu queria pedir você já para começar a profetizar, olhar para o irmão, para a irmã que está do seu lado aí, já profetizar, sacode ele, sacode ela, fala assim, tome posição. Ih, mas está fraco, você nem tomou posição ainda, como é que você está falando para alguém tomar posição? Então você primeiro toma posição, agora fala mais forte, pode sacudir, sério, eu estou pedindo para você fazer isso, a pessoa não vai te brigar com você não, sacode ela e fala assim, tome posição. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14. Você que nos visita, se tiver dificuldade de encontrar, vamos te ajudar. Os irmãos fiquem atentos aí do lado. Se estiver sem Bíblia, vamos dividir, compartilhar com você. Segundo livro da Bíblia, segundo livro do Pentateuco, livro de Êxodo, escrito por Moisés, capítulo 14. Nós vamos ter a projeção aqui também da palavra para aqueles que, porventura, não conseguem acompanhar, talvez em função da letra, do tamanho da letra da Bíblia, está sem Bíblia. Se tiver alguma dificuldade, o ideal é que você acompanhe pela sua Bíblia. Mas para te auxiliar, para que você não fique sem o acompanhamento, a leitura, nós vamos fazer a projeção aqui também. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 13. Todo mundo achou? Amém? Estou ouvindo barulho de Bíblia, hein? Falou amém, mas tem folhinha passando aí. Quinta-feira a gente conversou sobre isso. Então aqueles que não acharam ainda podem acompanhar aqui também pela projeção. Pode diminuir a luz aqui se quiser, Débora, para eles acompanharem. Eu consigo enxergar aqui. Só fazer uma observação para vocês antes de fazer a leitura. Só para você se orientar, se posicionar. Nós estamos aqui no tempo em que Moisés estava fazendo a saída do Egito, junto com o povo, estava resgatando, retirando o povo do Egito, que estavam lá prisioneiros, cativos, escravizados 400 anos na terra do Egito. E então Moisés recebe uma direção de Deus para tirar os hebreus dessa terra e levar eles para uma terra que o Senhor os daria e provocar sobre eles a libertação. Um povo que era escravo agora seria liberto do sistema opressor do Egito. E nós estamos exatamente nesse momento aqui, nessa fase. Agora vamos fazer a leitura aqui no capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O povo nesse momento aqui estava acampado diante do Mar Vermelho. Tinham acabado de sair do Egito e estavam diante do Mar Vermelho. Só que estavam ouvindo, pessoas trouxeram relatos, inclusive o próprio exército que Moisés estava começando a montar ali no seu grupo. Eles tinham acabado de sair, estava muito recente, mas Moisés já estava selecionando aqueles que seriam ajudadores ali na tática de guerra. E essas pessoas estavam funcionando como atalaias, como espias, aqueles que estavam lá como sentinelas, vigiando o território onde eles estavam. E eles estavam acampados em frente ao Mar Vermelho, e aquelas pessoas trouxeram relatos a Moisés e falaram: Moisés, Faraó está vindo com o seu exército, com os seus cavalos, com a sua arma de guerra, estão vindo muito bem preparados, muito bem equipados belicamente, e vão nos atacar, e esse povo vai morrer, porque o povo saiu do Egito, eles não tinham armas, eles não tinham espadas, eles não tinham materiais de guerra, não tinham escudos, não tinham lança, não tinha nada. Saíram sem essas ferramentas. E lutar contra um exército fortemente armado, humanamente falando, claro que eles morreriam, seriam fulminados. E então eles trazem esse relato, e Moisés recebe essa informação, recebe esse relato que aqueles sentinelas trouxeram, e Moisés libera essa palavra aqui para o povo:
Moisés comunica isso ao seu grupo, ao seu rebanho, ao seu povo, mediante as informações que eles trouxeram. Então Moisés disse assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Eu quero ler, só para ampliar o entendimento, e a gente conseguir aprofundar nessa mensagem, nesse tema, nessa noite. Eu tirei uma foto da minha Bíblia em hebraico, e eu trouxe para vocês, acredito que vai dar para a gente fazer a leitura aqui, e eu trouxe para vocês observarem aqui uma diferença. É por isso que, principalmente quando eu estou estudando, eu tenho tanta preocupação de fazer consultas ao texto original, à Bíblia, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, porque quando a gente vê as traduções, muitas traduções foram feitas ao longo do tempo. E muitas das vezes em função de concordância, por questão gramatical, por atualização de vocabulário, até mesmo por questão de gíria. Existem Bíblias hoje, por exemplo, com a linguagem do jovem, então tenta atualizar para a gíria do jovem aquilo que a Bíblia está tentando dizer. E então, em função dessa atualização de sentido, de vocabulário, muitas das vezes a gente perde o sentido original do que a palavra está tentando passar para a gente. É claro que todo o contexto vai ser entendido, mas tem alguns pontos que são importantes, que muitas das vezes, pela questão gramatical, pela concordância em si, algumas palavras, alguns sinônimos são usados dentro da tradução que não trazem efetivamente aquela resposta ali. Eu não sei se vai dar para vocês acompanharem direitinho aqui, mas eu vou fazer a leitura para vocês do mesmo texto, Êxodo capítulo 14, do versículo 13 e 14, para vocês entenderem. Está escrito assim: se você quiser acompanhar, começa daqui da sua direita e da minha esquerda. Por exemplo, lá em cima. E disse Moisés ao povo. Como está em hebraico, a leitura é feita ao contrário do convencional, do que a gente vê no português e do que a gente vê também em outras línguas. E disse Moisés ao povo: não temereis, vos posicionai. Eu quero chamar a atenção para essa palavra. A última palavra da primeira linha lá em cima, ó, vos posicionai. Quando você olhar na sua Bíblia, na sua tradução, se de repente é a tradução de Almeida, vai estar assim, ó, não temais, aquietai-vos. Essa palavra aqui, como se lê aquela palavra lá, yaksab. É assim que é feita a leitura ali no original, em hebraico. Yaksab. Essa palavra foi traduzida para o português como aquietar. Mas a tradução correta, original dessa palavra é posicionar. Por isso está ligado ao tema dessa noite. E então, o que Deus falou com Moisés e Moisés transmitiu ao povo? Presta atenção. E disse Moisés ao povo: não temereis, vos posicionai, e vede a salvação de Yahvé, de Deus, que fará para vós hoje, de modo do que visto do Egito, hoje não continuareis para ver deles, mas até tempo longo Yahvé guerreará por vós, e vós silenciareis. Esse é o texto no original, traduzido palavra por palavra. E então essa palavra yaksab, ela tem um sentido. E qual é o sentido dessa palavra? Não está ligado a aquietar, está ligado a posicionar. E a gente vai olhar aqui embaixo, a gente vai perceber que começa a fazer sentido, começa a fazer lógica, essa palavra ser colocada com essa expressão, com esse sentido, talvez na tradução, quando se fala, se aquiete, talvez a gente entenda melhor. Mas Deus não estava pedindo ao povo para que se aquietasse. Depois ele fala que o povo precisa se silenciar, mas depois que vê o livramento. Mas antes que o povo se aquiete, ele peça que o povo se posicione, porque essa é a palavra, yaksab, está ligado a posicionar, posicione-se, tome posição. Agora dá uma olhada comigo aí nos 2 versículos abaixo, nós lemos o 13 e o 14. Vamos olhar agora o 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim?
Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e o divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Presta atenção nesse detalhe aqui. Por que clamas a mim? Em outras palavras, Deus já estava falando assim com Moisés. Moisés, eu te dei um direcionamento. Diga ao povo que se posicione. Porque se o povo se posicionar, ó a instrução que Deus deu. Se o povo se posicionar, o Senhor pelejará por vós. Vai ser o Senhor quem vai lutar por você. Então, por falta do posicionamento do povo, eles veem o exército chegando, se aproximando, todo mundo começa a ficar nervoso, aflito, e ninguém toma o posicionamento que o Senhor queria. E então Moisés com o seu povo começa a orar. E começa, Senhor, o exército está vindo, o exército vai nos matar, esses homens vão acabar conosco, com as nossas famílias. Foi o Senhor que nos mandou sair do Egito e vir para cá. Será que o Senhor vai nos permitir morrer aqui? E Moisés entra num período de grande aflição, de grande tribulação, visto aquela perseguição, visto aquela ameaça que era tão iminente na vida deles naquele momento. E então Moisés, muito nervoso, igual nós ficamos de vez em quando, né? Acontece uma situação na nossa vida, a gente entra em desespero, começa a orar, começa a gritar, começa a ficar ansioso, desesperado. E então Deus responde a Moisés assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está fazendo essa oração desesperada? Por que você está aí praticamente perdendo o controle? Não precisava nada disso. Diga ao povo que marche. E você levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e ele vai abrir, e o povo vai passar por esse mar a seco. E Moisés não tinha entendido que ele mesmo havia direcionado o povo, que era para que o povo se posicionasse. E o posicionamento era o posicionamento de fé. O posicionamento era a atitude, o passo em direção ao mar, para que o mar se abrisse. Mas então o povo fica aflito, fica desesperado e não dá o posicionamento, não dá o passo que o Senhor havia direcionado. E então Deus responde: por que está me clamando? Se posicione, mande que o povo marche e você estenda o seu bordão, o seu cajado, para que esse mar possa se abrir. Eu quero trazer um entendimento, uma reflexão para você, meu irmão e minha irmã, com base nisso. Nós passamos por muitas lutas. Nós passamos por muitas dificuldades na nossa vida, ao longo dos dias, ao longo dos anos. Nós passamos por problemas, passamos por situações que muitas das vezes são desnecessárias. Muitos dos problemas que você passou ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado e em outros dias. Muitos dos problemas que você está passando hoje e alguns dos problemas que vão ser evitados a partir de hoje, que você não vai passar amanhã. Eles poderiam ser evitados. Eles são desnecessários. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das adversidades, a maioria das aflições, a maioria dos conflitos que nós vivemos em várias esferas da nossa vida, conflitos no casamento, adversidades na vida financeira, problemas, questões lá no nosso trabalho, problemas no nosso ministério, na nossa saúde, em áreas diversas da nossa vida, muitas das vezes estão desnecessários e poderiam ter sido evitados. Isso só está acontecendo por falta de posicionamento. Por falta de posicionamento da minha parte e da sua parte. Em outras palavras, o que Deus disse para Moisés foi o seguinte: você está desesperado sem necessidade. Se tivesse feito o que eu te orientei, isso não estaria acontecendo. Porque o mar já teria sido aberto e o povo já estaria passando, e o exército estaria longe e eles não alcançariam vocês. Então o que Deus falou para Moisés foi: lembra do que eu pedi a você para orientar o povo? Peça ao povo que tenha fé, que não fique desesperado e se posicione, porque vocês não vão precisar lutar. O Senhor pelejará por vós. Mas eles não entenderam essa mensagem. O posicionamento era o posicionamento de fé diante do Mar Vermelho. O posicionamento era o posicionamento de orar, de clamar para que aquele mar se abrisse. E não um clamor vendo a sua vida em risco, vendo aquele risco eminente de toda a sociedade naquele momento. Mas era o clamor na fé,
para que o mar se abrisse. E nas nossas vidas também acontece isso. Muitos problemas são desnecessários. Muitos problemas poderiam ter sido evitados se a gente se posicionasse onde deveríamos nos posicionar e se a gente se posicionasse no tempo que a gente deveria se posicionar. Lembra que no início da mensagem eu falei isso com vocês? Uma tática elementar de guerra é se posicionar onde nos posicionamos. E quando nos posicionamos, define a vitória ou a derrota. Então aquele povo já deveria ter se posicionado para que o mar se abrisse. O povo já deveria ter marchado, mesmo com o mar fechado, deveria ter marchado em direção a ele, que o mar ouviria o comando, ouviria a ordem daquele povo. Moisés já deveria ter estendido o seu cajado, o seu bordão, que aquele mar atenderia a ordem, o pedido de Moisés. Mas não, eles ficaram desesperados e começaram a clamar ao Senhor. Em outras palavras, o Senhor falou: você não deveria estar orando para mim, você não deveria estar desesperado, você não deveria estar falando comigo, não tem nada para eu fazer. Na verdade, quem precisa fazer alguma coisa é você. E tem problemas, situações na minha vida, na sua vida, meu irmão, que a resposta do Senhor para nós é exatamente a mesma. Tem momentos que a gente se encontra em algumas adversidades, em alguns problemas sérios na nossa vida, e a gente começa a clamar ao Senhor, a gente começa a orar desesperadamente. E o Senhor muitas das vezes está respondendo a mesma coisa que falou com Moisés para mim e para você. Por que você está me clamando? Por que você está desesperado comigo? Na verdade você não precisa isso. É só você se posicionar. É só você tomar posição que as coisas vão acontecer. O mar vai se abrir, o milagre vai acontecer e aquilo que você deseja, espera, sonha, necessita, vai se desenvolver, vai se desenrolar na sua vida. Existe uma frase do pastor José Gonçalves, que a gente conheceu ela há alguns anos aqui, e tem repetido ao passar do tempo. Não reclame daquilo que você tolera. Olha a pessoa que está do seu lado, dá esse conselho para ele, para ela nessa noite, é importante. Não reclame daquilo que você tolera. Entendeu isso? Concorda com isso? Muitas das vezes nós passamos dias, horas, dias, meses, semanas, anos, reclamando de uma situação, mas que nós estamos tolerando. Tipo assim, tem um cantinho da unha assim inflamado, né? Uma cutícula inflamada. E você começa a reclamar: meu Deus, que dor, olha como é que esse negócio está doendo. Olha como é que inchou, né? Olha como é que está doendo, olha como é que está vermelho, olha como é que está quente. E por que ele não pegou um alicate e tirou esse troço, não foi numa manicure e tirou esse negócio? Mas adianta reclamar daquilo que você está tolerando? Não adianta. Então, antes de reclamar daquilo que nos incomoda, que nos atrapalha, nos faz mal, nós precisamos nos posicionar. Em outras palavras, foi isso que Deus falou para Moisés. Você está reclamando do que você está tolerando. Você só está do lado de cá, da margem, porque você ainda não se posicionou. Já era para você estar do outro lado há muito tempo. Então para de orar desesperadamente a mim e toma posição. Diga ao povo que marche e você estende o cajado, estende o bordão, para que esse mar se abra e finalmente aconteça o que eu prometi. E assim eles procederam e assim eles atravessaram o mar. Com isso nós podemos refletir e entender que nós muitas das vezes somos reféns da nossa omissão. Nós somos reféns da nossa própria passividade. Nós somos reféns, muitas das vezes, da nossa própria conivência com as coisas. Em todas as esferas da nossa vida, como eu falei. Acontecem coisas no nosso casamento, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, no nosso ministério, até na nossa saúde, que nós somos coniventes, nós somos passivos, nós somos omissos. É a famosa vista grossa. E quando a coisa toma uma dimensão, uma proporção que a gente não tem mais como controlar, e então o desespero toma conta das nossas vidas. Mas na verdade, tudo isso poderia ter sido diferente se houvesse um posicionamento da minha parte e da sua parte. A omissão, a passividade e a atitude de você conviver com aquela situação, aprender a conviver com aquela situação. Isso muitas das vezes provoca resultados indesejados sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas quando nos posicionamos, Deus peleja por nós. Muitas das vezes nós estamos batalhando, brigando desnecessariamente. Deus falou para Moisés assim: Deus pelejará por vós.
E ao invés dele pensar nisso e trabalhar para a abertura do mar e a travessia do seu povo, ele já começou a pensar na tática de guerra. Já começou a pensar em pau, pedra, começou a tentar equipar o povo com um armamento improvisado, mas a direção de Deus é: Deus pelejará por vós. E nós sabemos que a história a seguir nos ensina exatamente isso. Não houve guerra, não houve conflito físico entre os hebreus e o exército egípcio. Mas, no entanto, centenas de milhares de soldados egípcios morreram nesse episódio. Por quê? Foi Deus quem pelejou por ele. Naquele mesmo mar que se abriu e o povo passou a seco e chegou do outro lado, foi aquele mesmo mar que se fechou e engoliu o exército egípcio. Inclusive hoje, grandes arqueólogos estão explorando aquela área e estão encontrando materiais que trazem comprovação científica desse episódio. Muitos equipamentos que não foram consumidos pela maresia, não foram deteriorados, porque esse é um mar vermelho, ele tem um índice muito alto de sódio, de sal, muito salgado, então as coisas são consumidas ali, mas tinham materiais nobres, como ouro e outros materiais que não são consumidos, e esses arqueólogos estão encontrando esse material e trazem comprovação científica para esse episódio. Então Deus pelejou ao favor desse povo. Então entenda uma coisa: quando você se posiciona, Deus peleja por você, Deus luta por você. Mas quando você não se posiciona, você precisa lutar, você precisa pelejar sozinho. Está entendendo isso? A proposta de Deus para os hebreus foi: se posicionem, porque Deus pelejará por vós. E às vezes nos cansamos tanto em nossas lutas, estamos tanto envolvidos em batalhas, tão exaustos, tão desgastados, por falta de posicionamento. Porque se a gente tivesse se posicionado, aquelas lutas nem existiriam mais, porque Deus já teria pelejado por nós, já teria batalhado por nós, e essa luta já estaria vencida. Quero falar um pouquinho mais sobre essa palavra com vocês, Yaksab. Essa palavra, na raiz do original, do hebraico, ela tem a mesma raiz, ela traz um outro significado também. A mesma palavra que direciona posicionamento, a mesma raiz traz também organizar, organização. Então é claro que algumas letras são acrescentadas no vocabulário hebraico e acontece essa variação, mas na verdade sai da mesma raiz. Yaksab dá origem a posicionamento e Yaksab dá origem a organização. Então logo a gente pode afirmar que posicionamento e organização estão diretamente ligados. Posicionamento e organização. Inclusive, por exemplo, essa mesa, se ela estiver desorganizada, o que você vai fazer para ela organizar? Você vai posicionar melhor cada coisa para que então ela fique organizada. Não à toa que no hebraico as duas palavras vêm da mesma raiz: posicionamento e organização. Porque à medida que você posiciona algo, a consequência é organizar. E quando está desorganizado, só tem uma forma de organizar: posicionando melhor, posicionando corretamente. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se existem áreas da sua vida que as coisas estão desorganizadas, só está faltando uma coisa: posicionamento. E não é posicionamento de fulano, de ciclano, é posicionamento seu. Para que as coisas se organizem, você precisa posicionar, porque não existe organização sem posicionamento. Então nós podemos afirmar o seguinte nessa noite: o posicionamento organiza. Amém? Você pode repetir isso? O posicionamento organiza. Mais uma vez, o posicionamento organiza. Não, vamos organizar esse negócio. Vamos organizar. Vamos lá. 1, 2, 3. O posicionamento organiza. Amém. Então, ainda com base nesse princípio, vamos refletir o seguinte: quando eu me posiciono, tudo ao meu lugar se organiza. Por exemplo, existe uma distância já determinada, definida aqui entre as coisas. E eu sou o ponto de referência para a distância entre essas coisas. Então, se eu mudar, o que vai acontecer com as coisas? Está definido que precisa ter 20 centímetros entre eu e esse púlpito aqui. Se eu der um passo para trás,
mais 20 centímetros, aumentou. Agora nós temos 40 aqui. O que precisa acontecer com esse púlpito? Ele também precisa mexer. Muitas das vezes as coisas ao nosso redor estão desorganizadas porque nós somos o ponto de referência para as coisas da nossa vida. Nós somos o ponto de referência dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, na nossa sociedade. Nós somos o ponto de referência. E se nós estivermos no lugar errado, tudo aquilo que nos tem como ponto de referência vai estar desajustado também, vai estar no lugar errado. Mas quando você se posiciona, vai para o seu lugar certo, tudo ao seu redor se organiza. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala aí, olha só a coisa importante que a gente descobriu nessa noite. Quando eu me posiciono, tudo ao meu redor se organiza. Ó, se você falar mais forte, a pessoa que está do seu lado vai pagar um jantar para você hoje. Olha aí, ó. Os maridos agora já estão enrolados, né? Olha aí, eu já botei você em situação complicada. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala mais forte. Quando você se posiciona, tudo ao seu redor se organiza. Mas tem gente morrendo de fome, porque berraram, gritaram, gente. Tem gente que levaram a sério o negócio do jantar mesmo, né? Então deixa Deus te usar aí, ó. Quem falou muito forte do seu lado é porque está com fome. A barriga está roncando, deixa Deus te usar. Nem que seja, acho que vai ter cantina no final, não vai? Vai ter? Então, ó, deixa Deus te usar e compra o lanche aí para essa pessoa, tá bom? Outro raciocínio, ainda dentro desse contexto. O equilíbrio e a organização do meu ambiente depende do meu posicionamento. É muito agradável vivermos em um ambiente equilibrado e organizado. Sim ou não? Isso aí. Nós, seres humanos, fomos criados para isso. Vivermos em ambientes organizados e equilibrados. E a organização, o equilíbrio do seu ambiente vai definir o que vai definir o seu posicionamento. Porque as coisas da sua vida, como eu lhe disse agora há pouco, elas estão ligadas a você. Elas têm você como parâmetro, como centro de referência. E à medida que você está fora da posição que deveria estar, automaticamente tudo ao seu redor vai estar bagunçado. Tudo ao seu redor vai estar desorganizado. Então você que enfrenta hoje dificuldades em áreas da sua vida, entenda que não são as coisas que precisam mudar. Você que precisa se posicionar. Porque à medida que você se posiciona, as coisas vão se organizar. Amém? Fala assim, à medida que eu me posicionar, eu creio que tudo na minha vida vai se organizar. Então, ouça, guarde e siga esse conselho nessa noite em nome de Jesus. Vamos ver mais um exemplo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, por favor. 1 Crônicas. Só você adiantar um pouquinho. Acho que são 9 livros, se eu não me engano. Queridos, desculpa, não é 1 Crônica não, 2 Crônicas. 2 Crônicas, só adiantar um livro aí. 2 Crônicas 20. 2 Crônicas capítulo 20, lá no versículo 15. Esse exemplo aqui está falando do mesmo povo que a gente falou lá sobre Moisés, da saída do Egito. Só agora com uma diferença de tempo e de personagens. 700 anos depois, agora não mais com Moisés e o seu povo ali, uma outra geração, e algumas gerações depois, porque passaram-se 700 anos. E agora os personagens aqui é o rei Josafá, está falando sobre Judá, o tempo do reino dividido lá entre norte e sul. Está falando sobre Moabe que ia aqui atacar Josafá e o reinado ali de Judá. E um jovem chamado Jaziel, cheio do Espírito do Senhor, ele libera uma palavra, ele traz uma orientação para o povo,
que completa essa linha de raciocínio que nós estamos trabalhando aqui. Então, olha o que um jovem Jaziel, cheio do Espírito do Senhor, disse. Olha só, versículo 15. E disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Presta atenção nessa frase aqui. Pois a peleja não é vossa, mas é de quem? De Deus. Você está acompanhando, irmão? Está conseguindo acompanhar? Então quem está acompanhando me ajuda aí. Pois a peleja não é vossa. Tem pouca gente lendo. Vamos tentar de novo. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Você está entendendo isso? Existem pelejas na nossa vida que não é nossa. Ou pelo menos não deveria ser. Uma peleja que deveria ser de Deus. E por que essa peleja, essa briga, esse conflito, esse problema, eu que estou enfrentando? Vamos ver? Vamos continuar vendo aqui. Lá no versículo 16. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira até Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro, presta atenção, neste encontro não tereis que pelejar. Por quê? Tomai posição. Por que eles não vão precisar pelejar, lutar nesse encontro, nesse momento aqui? Porque eles vão tomar o quê? Posição. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento, o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eu quero chamar a sua atenção para duas questões aqui muito importantes que complementam e que testificam o que nós estamos conversando. Essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Tem lutas que você está passando na sua vida que não deveriam ser sua. Você está lutando, você está brigando, você está batalhando, você está pelejando. Sabe por quê? Porque você não se posicionou. Porque a promessa aqui é o seguinte: se você tomar posição, você não vai precisar lutar. Você não vai precisar pelejar. Porque o Senhor pelejará por vós. Essa é a promessa que Deus está fazendo. E qual a única coisa que Ele pede de mim e de você, que no caso aqui pediu aos israelitas? Se posicione. Tome posição. Por isso que nós estamos vivendo lutas em vários âmbitos das nossas vidas, como eu comentei e citei alguns deles, e entre outros que eu também não citei. Nós estamos vivendo lutas por falta de posicionamento. O que eu aprendo aqui nesse texto, nessa revelação que o Senhor trouxe aqui sobre as nossas vidas, é que se eu me posicionar, nem luta vai ter. Você que está passando por luta em alguma área da sua vida nessa noite, presta atenção nesse direcionamento de Deus na sua vida. Se você se posicionar, nem luta vai ter. E eu quero respaldar, quero te dar outro exemplo. Não precisa nem abrir não. Tiago 4:4 diz o seguinte: se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se você resistir ao diabo, ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Agora vamos trocar essa palavra por um sinônimo de resistir, de posicionar, que também encaixa. E vamos trocar a palavra diabo, vamos colocar inimigo, para representar qualquer adversidade nas nossas vidas. Então, se você se posicionar, o seu inimigo vai fazer o quê? Vai fugir. Você está entendendo o poder do posicionamento? Se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se você se posicionar diante do seu inimigo, ele vai fugir de você. Ou seja, nem luta vai ter, nem batalha vai ter. E nós, muitas das vezes, estamos gastando energia, gastando força, em uma luta danada dentro do casamento, no relacionamento com o esposo, com a esposa, com filhos, no problema financeiro, na nossa saúde, problemas ministeriais, problemas na sociedade. Nós estamos gastando nossa energia, desfalecendo,
sendo consumidos por falta de posicionamento. Porque a instrução do Senhor é: se você estiver posicionado no lugar certo, na hora certa, não vai ter luta. A luta vai acabar na sua vida. E para você que passa por uma luta hoje, o conselho nessa noite é: se posicione. Encontra o lugar que o Senhor quer que você esteja. Encontra a atitude. Encontra a decisão que você precisa tomar. Se posicione, porque essa luta vai acabar. Essa luta que você está passando poderia não ser sua. O Senhor poderia assumir, tomar essa luta na vida dele, para ele, e tirar da sua vida. Mas você está enfrentando essa luta, e às vezes até sozinho, por falta de posição. Então se posicione, porque o Senhor pelejará por você. Só para a gente refletir sobre isso. O posicionamento é melhor do que o movimento. Você pode repetir isso? O posicionamento é melhor do que o movimento. Às vezes a gente se movimenta muito. Movimenta. E a gente sabe, a física ensina isso, para que aconteça o movimento é necessário o quê? Energia. E a gente gasta muita energia se movimentando, mas não resolve o que deveria ser resolvido. E então nós aprendemos que o posicionamento, ele é melhor do que o movimento. Por quê? Porque ele poupa energia, esforços e concentra resultado. Porque quando você se posiciona, as coisas vão se organizar. Não só aquelas que estão ao seu redor, mas as que estão ao seu derredor também. Porque a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor como um leão feroz. E quando você se posicionar no seu lugar, os que estão ao seu redor vão se organizar, e o que está ao seu redor, numa distância maior, ele também vai fugir, ele também vai ter que se organizar, vai ter que procurar o lugar dele, que não é próximo a você, não é te enfrentando, porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quero trazer mais um exemplo para a gente terminar de consolidar e fechar. Abre agora lá em 1 Samuel, por favor. Volta um pouquinho. Exemplo de 1 Samuel. Vai estar lá no capítulo 17. Samuel 17. Lá no versículo 16. Nós vamos ler 3 versículos aqui em sequência, não consecutivos, mas eu vou mostrar a vocês aqui. Estamos falando aqui agora da história de Davi, do gigante Golias, é uma história mais popular, mais conhecida. 1 Samuel 17, versículo 16 primeiro. Todos acharam, amém? Diz assim, ó: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E troca essa palavra apresentou-se por posicionou-se, porque aqui é um soldado de um exército, do exército filisteu, e ele chegava no campo de batalha e se posicionava estrategicamente em um lugar ali no campo de batalha. E quando ele se posicionava, algumas coisas aconteciam. Então, ó, chegava-se, pois, o filisteu, está falando de Golias, pela manhã e à tarde, e posicionava-se por 40 dias. E sabe o que aconteceu? Olha lá no versículo 24, do 17 ainda. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Engraçado, né? A Bíblia nos ensina, Tiago 4,4 ensina que quando você resiste, quando você se posiciona ao inimigo, ao diabo, ele faz o quê? Ele foge. E aqui não ficou restrito, você está entendendo? Não fica restrito ao diabo. Quando há um posicionamento, o inimigo, o adversário, fica com medo e faz o quê? Foge. Então, porque Golias estava se posicionando, qual era a consequência? Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Agora dá uma olhada lá no versículo 40. Um outro posicionamento. Muitas coisas aconteceram aqui ao longo dos próximos versículos. Davi veio fazer
cumpriu uma ordem do seu pai, foi levar comida, alimento para os seus irmãos que estavam na guerra, e então se sente desafiado a enfrentar esse gigante, só que era um menino fraquinho, não servia ao exército de Israel, mas algo dentro dele aconteceu. Presta só atenção o que aconteceu. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, do rio, e a pôs no seu alforje de pastor que trazia. E só para saber, o surrão, um outro nome dessa sacola, desse lugar onde ele guardou as pedras. E lançando a mão na sua funda, naquela arma, foi-se chegando ao filisteu. Ou seja, foi se posicionando em frente ao filisteu, ao gigante, a Golias. E nós sabemos qual é o resultado aqui dessa história. Davi pega uma pedra, coloca na sua funda, roda, solta, dispara aquela pedra na cabeça de Golias, acerta, ele desmaia, cai. Davi sobe em cima do gigante, põe a espada dele, corta o seu pescoço, tira a sua cabeça fora e ergue a sua cabeça como troféu da promessa que Deus fez para ele e para aquilo que Deus havia ungido. Então presta atenção numa coisa. A história diz que quando os soldados viram aquele guerreiro, aquele filisteu chamado Golias se posicionando, o exército de Israel temeu e fugiu. Mas quando Davi se posiciona diante desse soldado aqui e faz o que Deus estava mandando ele fazer, o que acontece? Não só ele vence, mas a história a seguir fala sobre isso. Os outros soldados, os soldados israelitas de Israel, viram aquilo, se inspiraram naquilo e atacaram o exército filisteu, aqueles que estavam posicionados e ganhando a guerra já por 40 dias. Então eles se inspiraram, atacaram os filisteus e venceram todos eles. Inclusive, teólogos explicam, em cima do próprio fato, porque Davi pegou 5 pedras. Alguns dizem que ele pegou como precaução, para que se ele errasse uma pedra, ele acertasse alguma outra. Mas na verdade, a fé, a determinação que Davi estava, não justifica ele ir para cima de Golias com 5 pedras. Não precisava, ele sabia que uma pedra era suficiente, ele sabia tudo como ia acontecer. Mas então por que ele punha 5 pedras? Porque tinham outros gigantes no exército filisteu. Embora Golias fosse o maior gigante, mas ali, inclusive, os filisteus tinham uma variação genética que justificava isso. Era um povo que tinha muitos gigantes no seu meio, e então sofriam da doença que chama de gigantismo, as pessoas que têm uma estatura desproporcional ao restante da sociedade, e então tinham outros gigantes ali no meio. Por isso que Davi põe mais 4 pedras, porque uma para cada um daqueles gigantes. E então acerta uma em Golias. Ele poderia ter pego a outra pedra, colocado na funda e partido para o próximo desafio, para o próximo gigante. Mas nem foi necessário, porque o seu posicionamento inspirou aquele exército. E foi o próprio exército de Israel que matou o restante dos gigantes, que matou o restante do exército e dos gigantes também. Por quê? Porque Davi se posicionou. Então, enquanto Saul, que era o rei e o comandante daquele exército, foi medroso, fracassou diante daquele desafio, fracassou diante daquela opressão, foi refém daquela ameaça, todo o seu povo ficou covarde. Um comandante covarde gera um exército covarde, mas um comandante ousado, corajoso, gera um exército ousado e corajoso. Então, quando Davi se posiciona diante de Golias e faz o que ele tinha que fazer, todos os outros, os mesmos soldados que estavam perdendo há 40 dias, com medo, que no versículo 24 nós lemos aqui que eles fugiram diante dele porque temiam grandemente, e foram os mesmos que atacaram e mataram os outros gigantes e o restante do exército. Porque um se posicionou e tudo se organizou. Com isso, o que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida? O seu posicionamento na sua casa, no seu casamento, na sua família, o seu posicionamento no seu trabalho, o seu posicionamento no seu ministério, o seu posicionamento na sociedade, vai determinar a libertação e a vitória de muitas pessoas. Porque tem pessoas esperando você se posicionar.
Tem pessoas esperando você fazer alguma coisa para que possam fazer também. Então você precisa entender que quando você se posiciona, tudo ao seu redor vai se organizar. As pessoas também vão se organizar, as pessoas vão vencer, as pessoas vão ser libertas, as pessoas vão ser curadas, as coisas vão fluir na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta, à medida que você se posiciona como deveria. Na verdade, o posicionamento de Saul deveria ter sido esse: enfrentar aquele gigante. Mas ele não fez. E então Deus levanta outro, levanta Davi, que se posiciona como Deus quer. E então Deus usa ele para fazer aquele milagre. Porque nem sorte, nem tática de guerra, nada justifica aquele ato que Davi teve, né, de ser vitorioso daquela forma, matando um gigante com uma pedrada. Mas na verdade foi a unção de Deus sendo manifesta sobre a vida dele. Quando você se coloca na posição certa, a unção de Deus se revela sobre a sua vida. Quando você se coloca na posição certa, Deus luta por você, Deus guerreia por você, Deus resolve os conflitos, os problemas, as adversidades na sua vida, mas você precisa se posicionar. E você pode me perguntar: e o que é esse posicionamento, pastor? Troca a palavra posicionamento por decisões, por atitudes, por escolhas que você sabe que precisam ser feitas na sua vida. E aí você vai ver uma grande revolução acontecendo na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Então o que você está esperando, meu irmão e minha irmã? Tome posição. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala isso. O que você está esperando? Não, se você quer o tal do lanche, do jantar mesmo, mantenha aí a força, né, a intensidade. Fala de novo, o que você está esperando? Paga meu jantar. Fala, rapaz. Toma posição. O que você está esperando, irmão? Toma posição. Toma as decisões que você precisa tomar, faça as escolhas que você precisa fazer. Quero chamar os ministros para vir aqui, se posicionando. E eu quero dar um testemunho para vocês, para a gente orar. Presta atenção aqui. Alguns que são mais próximos já sabem dessa informação. Mas para quem não sabe, a comunidade foi fundada há 7 anos atrás. A gente vai fazer 8 anos no próximo mês. E durante 7 anos a comunidade teve pastores, na maioria do tempo, pastores que não são em tempo integral, são tempo parcial. Em tempo parcial. Inclusive, o meu ministério também era parcial. E o que quer dizer isso? Não estar dedicado todo o tempo, como uma expressão que conhecemos diz, full time. Não estar sendo dedicado exclusivamente a esse propósito. Ter um trabalho secular, ter um emprego secular, e em seu tempo vago, e o tempo que você tiver de folga, você investir no ministério. Durante 7 anos, foi assim que eu servi ao Senhor nesse ministério, sendo pastor em tempo parcial, tendo um trabalho, sendo empresário, tendo uma empresa e cuidando desse ministério na hora que sobrava tempo. Mas desde o ano passado, eu já sabia desse chamado sobre a minha vida, mas desde o ano passado que Deus me cobrou, me incomodou muito para que eu me posicionasse nessa área. E Ele me direcionou que tinha chegado o tempo de ser pastor integral, em tempo integral. Inclusive hoje, pela graça de Deus, já sou. Alguns irmãos já sabem e outros que não sabiam ainda vão tomar conhecimento dessa informação, estão tomando conhecimento dessa informação hoje. Há 3 meses que eu sou pastor integral na comunidade de vida. E então, no final do ano passado, Deus começou a me incomodar muito com isso, conversando com a minha esposa, com a minha família sobre isso, pastor Marcos, muito próximo, e compartilhando, e a gente orando nesse propósito, e eu pedindo a Deus o direcionamento para que tomasse a decisão correta, no tempo correto, né? Mas ele respondia igual respondeu para Moisés, falou: o que você está falando comigo? Não tem mais nada para falar com você sobre esse assunto, não. Toma posição, se posiciona. E eu ia lá orar: Senhor, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Ele falou: não tem mais nada para falar com você. Toma posição, se posicione. Por que clamas a mim, né? Manda o povo marchar e você pega o seu bordão, o seu cajado e estende. Não tem mais nada para falar com você. E então, no início desse ano, ainda nesse conflito para tomar essa decisão, querendo saber a hora e a forma certa de tomar essa decisão, e vivendo esse tempo,
E 2015 começou o tempo da crise, foi um tempo muito difícil lá no nosso trabalho. 2016 as coisas pioraram, né, financeiramente, economicamente, em função do cenário que a gente passa na nossa região. E em 2017, no início de 2016 foi 2 vezes pior do que 2015. 2015 já foi um ano muito ruim, mas só que 2016 foi o dobro pior. E 2017 começou o ano sendo ainda pior do que 2016, que estava sendo o pior tempo da nossa história, da história da nossa empresa. E então eu comecei a orar e perguntei ao Senhor, Senhor, como é que vai ser? O que eu vou fazer? E Ele me respondeu isso, falou, não tem mais nada para conversar com você. Toma posição. Se você se posicionar, as coisas vão se organizar. E então, em março, eu reuni a minha família. Meu pai e minha mãe meu pai estava internado, minha mãe estava acompanhando ele naquele tempo, nem puderam participar dessa decisão. Mas conversei com minha esposa, com meu irmão, com o pastor Marcos, com a família, com os mais próximos, e tomei a decisão, tomei o posicionamento. Organizamos a empresa de forma que eu direcionei as minhas responsabilidades, as minhas atividades, e redistribuímos dentro da empresa. E então, a partir de março, foi alguma coisa em torno de 10 de março, mais ou menos, eu tomei essa decisão e passei a ser pastor integral aqui na comunidade de vida. E só para você ter uma ideia, depois que isso aconteceu, como eu falei com vocês, janeiro e fevereiro foram os piores meses da história da nossa empresa, em mais de 50 anos de empresa que é uma empresa familiar. E então, quando chega em janeiro, fevereiro, um tempo absurdamente de crise. Quando em março eu tomo essa posição. E eu pedi a Deus um sinal, e nem precisava, né? Mas eu pedi a Deus um sinal que respaldasse, testificasse essa posição. E está aqui o meu irmão, minha esposa e aqueles que são mais próximos. O Glaucio também trabalha com a gente e pode testificar o que eu estou falando aqui, a veracidade do que eu estou falando aqui. Março, abril e maio. Junho está no início ainda, então eu ainda não posso dizer, mas está na mesma caminhada. O faturamento da empresa triplicou. Sem nenhuma explicação lógica. É claro que tem empenho, é claro que tem esforço, tem dedicação de todo mundo, mas o que vinha péssimo em janeiro e fevereiro, e uma herança de 2015 e 2016, que estava péssimo, mudou o cenário repentinamente. Em março já aconteceu, em abril e em maio, triplicou. E não triplicou somando esses meses não, triplicou em março, triplicou depois em abril de novo, e triplicou em maio de novo. E agora junho está caminhando da mesma forma. E a resposta que Deus me deu foi exatamente essa. Por causa do seu posicionamento, as coisas ao seu redor se organizaram. E então, hoje eu sou pastor integral aqui no ministério, tenho uma folga por semana, e nessa folga por semana eu vou lá na empresa e presto um tipo de consultoria para eles, ajuda eles a terminar de organizar algumas coisas que a gente está trabalhando, e estou prestando consultoria no dia de folga que eu tenho. Mas sou pastor integral do ministério, e eu vi na minha família, eu vi no meu trabalho, e eu vi já nessa igreja, também tem muitos testemunhos de março para cá, uma mudança, uma revolução repentina por causa do meu posicionamento. Então eu estou aqui nesse altar, não ensinando uma teoria para vocês. Eu estou aqui com base na palavra, pautado na palavra, ensinando para vocês o que eu estou vivendo. Se você se posicionar, as coisas que estão ao seu redor vão se organizar. Então você que enfrenta uma luta hoje, se posicione, porque a luta não vai ser sua mais, mas a luta vai ser do Senhor. O Senhor vai pelejar por você. Coloque de pé no seu lugar, nós vamos cantar uma canção. Logo em seguida eu quero estar orando por você e pedindo ao Senhor que te abençoe e faça você refletir sobre essas informações e colocar em prática em sua vida em nome de Jesus. Coração é teu, meu coração é teu, pra sempre.